Bom, agora a gente vai falar sobre um assunto muito difícil, uma videoaula muito difícil para ser dada, uma coisa que me toca demais, e não é à toa, né? Que é o nazifascismo. E, então vamos começar tratando das características gerais do fascismo, né, da doutrina fascista, da teoria fascista, para depois então falar do nazismo. Tá? O fascismo é um conjunto de ideias que foi posta em prática, né? Assim como o nazismo, um conjunto de ideias que foi colocado em prática a partir da virada, né? da Primeira Guerra para a Segunda Guerra, daquele intervalo, né? Entre as duas guerras mundiais. E uma das características centrais do fascismo é o anticomunismo. Né? O fascismo se coloca como o polo oposto ao comunismo. Né? No discurso fascista, no discurso nazista, havia um claro combate ao comunismo, o bolchevismo, como eles chamavam naquele momento, ou o marxismo. Né? Havia uma perseguição na prática nazifascista a elementos comunistas ou socialistas. Né? Uma outra característica fundamental do fascismo é a liderança personalista, quer dizer, há um líder, né, que tem um carisma junto ao povo e ele é o que se chamaria hoje em dia de mito. Uma característica importante do fascismo também é o nacionalismo, há um apelo, né, a um passado grandioso da nação, né, há uma tentativa de resgate de uma suposta glória passada, né, no discurso fascista. Uma outra questão presente aí é o militarismo. Né? É uma intenção muito clara do projeto fascista a expansão territorial. E para alcançar essa expansão territorial é preciso, então, investir na militarização. Né? E investir na militarização significa também buscar uma legitimidade aos valores militaristas, né? Junto à cultura, junto à opinião pública, ao senso comum. Né? Então, o nacionalismo é uma característica que se conecta ao militarismo, né? Para fazer, então, para empreender o ideal da ampliação das fronteiras da pátria, da nação, né? E também se conecta aí a outro aspecto, que é o expansionismo. Né? Então, nacionalismo, militarismo, expansionismo são questões que se complementam, que se conjugam dentro do discurso e da prática fascista. A partir do momento em que esse projeto fascista alcança o poder, ele acaba por instaurar uma ditadura do partido único, né? Uma perseguição a outros grupos políticos, né? E a gente observa, então, não só uma hegemonia do grupo fascista, mas passa a ver um partido único, né? No caso da Itália fascista ou da Alemanha nazista. Né? Se o fascismo tem essas características, anticomunismo, liderança personalista, nacionalismo, militarismo, expansionismo, ditadura do partido único, o que diferencia o fascismo do nazismo? Né? O nazismo é basicamente o fascismo, contempla todas essas características do fascismo, só que a gente acrescenta ao nazismo uma característica central, que é o racismo oficial. Não é que o fascismo não seja racista. A maior parte dos fascistas eram racistas. Mas no projeto nazista, o racismo ele alcança um outro nível. Ele está institucionalizado, ele está oficializado, ele está na Constituição, no caso da Alemanha nazista. Né? E esse racismo oficial, então, ele se manifesta principalmente pelo antissemitismo, né? Ou perseguição aos judeus, né? Para falar de uma forma mais simples. É uma discussão muito em voga nos últimos tempos a respeito
suposta possibilidade do fascismo, do nazismo serem regimes de esquerda, o que é uma bobagem tremenda, e é muito fácil de se provar essa bobagem, né? E uma das maneiras de se provar, né, como isso é uma mentira, é uma farsa, uma tentativa da extrema-direita de jogar para o colo do inimigo um problema que é seu, né? Uma das maneiras de se provar como isso é um equívoco, é olhar para o programa fascista, para o programa nazista, para os escritos do Hitler e do Mussolini, e para o que o Hitler e o Mussolini fizeram a partir do momento em que tomaram o poder, né? Então, por exemplo, há um discurso do Hitler do começo de 1933, em que ele diz o seguinte: o governo não protegerá os interesses do povo alemão pelo sinuoso método da economia burocrática, mas sim pela maior promoção da iniciativa privada. Então, ele está dizendo que não é o Estado que deve proteger os interesses do povo alemão, é a iniciativa privada. O Mussolini, em 1920, disse o seguinte: o Estado, com sua enorme máquina burocrática, é asfixiante. O indivíduo podia tolerar o Estado quando ele era simplesmente um soldado, um policial. Mas agora o Estado é tudo: banqueiro, fornecedor de créditos, proprietário de cassinos, segurador, carteiro, ferroviário, empreendedor, industrial, professor. O Estado controla tudo, causando apenas danos. Cada uma de suas atividades é um desastre. Então, uma postura claramente anti-estatal, né? Que busca reduzir o Estado a uma condição mínima, que condena o Estado interventor, o Estado que seja um agente importante na economia. Não é essa a ideia do fascismo. O fascismo chegou ao poder através de uma marcha, né? De uma grande passeata, né? Uma marcha sobre Roma, né? a capital da Itália, a marcha sobre Roma em 1922. Né? Os fascistas marcharam sobre Roma, tomaram a cidade de Roma, e a partir daí o rei Vítor Emanuel III, né? A Itália era um reino até então, o rei Vítor Emanuel III, que de alguma maneira não se opunha tanto assim aos ideais fascistas, entregou seu poder ao Mussolini, né, o líder do movimento fascista. E a partir daí, a gente tem então o governo fascista na Itália, né, e a realização do projeto fascista, um projeto militarista, expansionista, nacionalista, né, a partir de 1922. Então, o fascismo chegou ao poder antes do nazismo. Né? O Mussolini ele era chamado de Duce pelo povo italiano, né? Que significa guia, condutor, o cara que vai levar a Itália a uma condição de glória, de grandeza, né? Que vai resgatar a pujança da nação italiana. Vamos falar um pouquinho agora, mais especificamente, do nazismo. Né? O nazismo, quando a gente fala do nazismo, a gente é muitas vezes movido pelo senso comum, pelo cinema, enfim, a achar que o nazismo ele foi uma criação do Hitler, né? E ele aconteceu quase que única e exclusivamente por uma vontade do Hitler. Né? Tanto que muitas vezes a gente está falando e fala: o Hitler isso e aquilo, o Hitler invadiu não sei o quê, o Hitler fez não sei o que lá. Cara, quem fazia as coisas não era o Hitler. Quem fazia as coisas era o povo alemão. Ou pelo menos uma parte do povo alemão. O Hitler organizou ideias, difundiu essas ideias junto com todo o aparato burocrático do partido nazista, que se chamava Partido Nacional Socialista e virou Partido Nazista, né? E que de socialista não tem nada, porque perseguia socialistas, porque era contrário ao ideal socialista. Né? O socialismo prega, basicamente, uma sociedade sem propriedade privada. O nazismo prega a necessidade da propriedade privada. O socialismo prega
uma sociedade igualitária. A Revolução Proletária, que constituiria, operária, dos trabalhadores, que constituiria uma sociedade onde todos seriam iguais. O nazismo não prega uma sociedade onde todos seriam iguais. O nazismo não quer acabar com a burguesia. O nazismo não quer que os camponeses e operários passem a ter o mesmo que tem a nobreza e a burguesia. Não quer que todo mundo ganhe o mesmo salário e não propõe a estatização dos meios de produção, como propõe o socialismo. Então, são coisas completamente distintas, né? É uma forçação de barra muito grande, como eu disse, para tentar empurrar o nazismo para o colo da esquerda. Então, o Hitler, ele rigorosamente não inventou nada. Cada um dos componentes da ideologia nazista já existiam na Alemanha e na Europa. Os principais elementos dessa doutrina, o nacionalismo já existia, o antissemitismo já existia. E todos esses elementos, que eu já listei agora há pouco, eles foram sendo combinados, foram sendo organizados, articulados, sistematizados dentro de um discurso partidário, que foi em boa parte, aí sim, cristalizado pelo Adolf Hitler, e esse discurso ganhou uma força muito grande num momento de crise. Como eu disse, aquele intervalo entre guerras, né? Logo após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava absolutamente quebrada, né? A Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial. E imagina um país que perde uma guerra, ainda mais uma guerra devastadora como foi a Primeira Guerra Mundial, né? Até então a guerra que mais matou gente, que mais destruiu coisas, a guerra que até aquele momento mais criou um impacto devastador na história, na Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha foi o país mais destroçado, devastado pelos males da Primeira Guerra. Não bastasse esses problemas diretos ocasionados pela Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, ao ser considerada culpada por promover a Primeira Guerra Mundial, ela foi punida por conta disso, especialmente com o Tratado de Versalhes, né, ao final dessa Primeira Guerra Mundial. E esse Tratado de Versalhes, ele estabelecia uma série de penalizações à Alemanha, entre elas o pagamento de uma dívida imensa, anual, né, que deveria ser saldada durante um longo tempo, né? E isso colaborou, obviamente, para enfraquecer ainda mais a economia alemã e para colocar a população alemã, né, tão orgulhosa das suas raízes e da sua cultura, etc., para colocar essa população num estado, num sentimento de humilhação. Os alemães não só mergulharam numa crise econômica e política profundas, mas numa crise moral, num sentimento de que eles estavam sendo humilhados pelo Tratado de Versalhes, né? E você pode humilhar negro, pode humilhar mestiço, mas humilhar alemão, aí já é demais, né? Então, dentro desse contexto que fez vicejar, né, que promoveu o advento do nazismo e o desenvolvimento dessa doutrina, está aí o Tratado de Versalhes, que contribuía para essa enorme crise alemã. Há também uma outra questão que eu já tratei de passagem há poucos momentos atrás, que é uma tradição europeia, não só alemã, mas europeia, que vem desde pelo menos a Idade Média, né, que tinha aí mais de 1 milênio, que é uma tradição de buscar bodes expiatórios. Quer dizer, gente que vai levar culpa, aconteça o que acontecer, os culpados vão ser sempre os mesmos. Né? Uma tradição de buscar bodes expiatórios e que se manifesta através de uma intolerância e de um antissemitismo históricos. Né? A cultura alemã é uma cultura que, em momentos de crise, como a cultura europeia, ou a cultura ocidental, que nasce na Europa, é uma cultura que se pretende universalista. Ou seja, aquilo que eu acredito, os meus valores, os meus costumes devem ser difundidos pelo mundo.
devem ser espalhados pelo mundo. Foi assim que eles chegaram na América no século XV, XVI. Né? A partir daí, essa ideia de que aquilo que eu levo é a verdade, é o caminho único, é o superior, isso foi se consolidando, né? Não só na Europa, mas no Ocidente, de modo geral. Né? E isso acaba, essa maneira de olhar para o mundo, de olhar para a humanidade, acaba levando a alguns problemas muito, muito graves, como é a questão da intolerância religiosa, da intolerância étnica, a xenofobia, o racismo. Né? Quer dizer, se a minha verdade é a verdade única, se o meu modo de vida é o modo de vida correto, a verdade do outro é o quê? O modo de vida do outro é o quê? E o que eu faço com a verdade do outro, com o modo de vida do outro, se só o meu é o certo? Né? Então, em momentos de crise, essa visão intolerante do mundo, da vida, ela vai ganhando espaço, né? E a busca de bodes expiatórios ela vai crescendo. Né? E o principal bode expiatório na Europa, desde a Idade Média, como eu disse, eram os judeus. Os judeus levavam a culpa por tudo. Né? Hoje em dia há outros grupos, né, que acabam fazendo esse papel, ciganos, turcos, árabes, africanos, sul-americanos, né, que na Europa acabam levando o papel de bode expiatório. Mas até a Segunda Guerra Mundial, o bode expiatório era privilegiadamente o judeu, né, porque ele tem uma religião diferente, ele tem uma etnia diferente, né, o que os biólogos chamam de fenótipo diferente. O judeu tem esse nariz imenso como o meu, embora eu não seja judeu, dá uma pena, né? Ia ser provavelmente muito mais rico do que eu sou. E havia uma questão, então, histórica de intolerância, né, das populações europeias para com os judeus, por essa questão religiosa, étnica, né, de costumes, enfim. A cultura europeia, como eu disse, ela tem esse caráter universalista, né, de ter a sua verdade como verdade única, então a verdade do outro deve ser combatida e, se possível, exterminada, né, a verdade do outro. E o melhor jeito de exterminar a verdade do outro é exterminando o outro. E isso acaba ganhando corpo em momentos de crise, como eu coloquei. Além dos judeus, né, há outros grupos que são perseguidos pelo ideário nazista, né, os ciganos, que também são nômades, como os judeus. A gente já vou tratar um pouquinho dessa questão do nomadismo, né, de por que isso é um problema aos olhos do nazismo. Os socialistas representam um problema para os nazistas, já vou explicar por quê. Né? Os homossexuais também são um desvio, uma aberração do ponto de vista da doutrina nazista, que é uma doutrina ultraconservadora. Né? Sempre que há um pensamento ultraconservador em vigor, há uma repressão ao comportamento homossexual. Né? É uma das primeiras e principais. Os homossexuais acabam compondo, acabam figurando entre as primeiras e principais vítimas, né, de um movimento nazista ou de uma ascensão ultraconservadora. Vamos falar um pouquinho agora de como que o partido nazista, através da liderança do Hitler, chegou ao poder. Em 1923, alguns poucos anos, portanto, depois da Primeira Guerra Mundial, da qual o Hitler participou como soldado do exército do Império Austro-Húngaro, né? Em 1923, acontece o chamado Putsch da Cervejaria. Né? Hitler e outros elementos da cúpula do partido nazista estão tomando uma cerveja numa cervejaria de Munique e resolvem dar um golpe de Estado. Claro que aquilo não dá certo, é uma fanfarronice, né? E essa galera é presa e fica encarcerada por um bom tempo. E é aí, na prisão, que o Hitler vai organizar as bases da teoria nazista e vai escrever um livro, ou melhor, vai ditar um livro para um parceiro dele, um livro chamado Mein Kampf, Minha Luta, né, em alemão, onde ele vai então dissertar a respeito dos fundamentos do nazismo. Né? Isso em 23, então ele é preso.
com a tentativa de golpe do putsch da cervejaria, que é um fracasso. Né? Aí, 9 anos depois, em 1932, há uma eleição para o parlamento alemão e o partido nazista obtém uma expressiva votação. Não é a maioria, mas é um partido que se torna importante dentro do parlamento, do Reichstag, como eles chamavam. Em 1933, Hitler, o líder de um dos principais partidos do parlamento, ele é escolhido pelos seus colegas, pelos outros parlamentares, como chanceler, que é como os alemães chamam até hoje o primeiro-ministro, que é quem efetivamente governa. Né? Então, em 1933, Hitler é nomeado chanceler. Ainda em 1933, o parlamento pega fogo. Alguém põe fogo no parlamento. Quem põe fogo no parlamento são os nazistas e atribuem a culpa aos socialistas. Os socialistas, que no imaginário já tinham essa coisa do eles são agitadores, são subversivos, olha só o que eles fizeram na União Soviética em 1917, puseram o lugar de ponta cabeça, mataram a família real, eles é que são radicais. E os nazistas então conseguem colar a culpa do incêndio no Reichstag nos socialistas. E a opinião pública entra nessa. E o partido nazista, a partir daí, que tinha como principal concorrente um partido socialista, a partir daí o partido nazista, então, ele ganha essa concorrência. Ele derrota simbolicamente e junto à opinião pública o partido socialista. O partido nazista passa a ser o mais querido pela população alemã. Né? Então Hitler chegou ao poder através de uma votação do povo alemão que sabia das ideias do Hitler. Né? Então vamos sacando isso aí. Em 1934, há uma outra eleição para o parlamento e aí sim os nazistas fazem a maioria das cadeiras. Fazem a maioria do Reichstag. E, num dos momentos de maior azar da história da humanidade, o Marechal Hindenburg, que era então presidente da Alemanha, né, da República de Weimar, como se chamava a Alemanha, que era um Estado democrático naquele momento, o Marechal Hindenburg, prestes a morrer de velhice, ele entrega o poder da presidência da República para Adolf Hitler. Então Hitler acumula o poder de chanceler, primeiro-ministro, né, com o poder de presidente. E aí, quem está acima dele? Ninguém na Alemanha. Quem está acima do partido nazista na Alemanha? Ninguém. E a partir daí, então, em 1934, há o início do governo totalitário, né, do Hitler, mas ele chegou ao poder, repito, através de uma eleição, através, de toda uma articulação promovida pelo partido nazista nos bastidores do Reichstag, mas chamar isso de golpe, isso é muito menos golpe do que vários golpes que acontecem por aqui e pouca gente chama de golpe. Né? Bom, vamos falar um pouquinho do Mein Kampf, que é a base teórica do governo nazista na Alemanha, né? do que os nazistas vão fazer com a Alemanha e com a Europa a partir dos anos 30. Né? Então, o Mein Kampf, o livro escrito pelo Hitler quando ele foi preso no começo dos anos 20, que serve de fundamento ideológico e espiritual ao nazismo. Né? Eu vou ler alguns trechos do Mein Kampf que vão deixar muito claro, vai deixar muito claro a intenção do nazismo, a intenção do Hitler. Né? E são trechos, vocês vão perceber que algumas ideias se repetem ao longo das páginas do livro e ele fica batendo nas mesmas teclas o tempo todo. Né? Olha só o que ele diz. Abriram-se-me os olhos para dois perigos que eu mal conhecia pelos nomes e que de nenhum modo se me apresentavam nitidamente na sua horrível significação para a existência do povo germânico. Quer dizer, em um determinado momento da vida dele, ele percebeu, ou ele passou a acreditar, que tinha dois problemas que eram gravíssimos para o povo alemão.
Aí ele completa marxismo e judaísmo. Um outro trecho. Nos anos de 1913 e 1914, portanto antes mesmo dele ir lutar na Primeira Guerra Mundial, como soldado, manifestei a opinião em vários círculos que em parte hoje estão filiados ao movimento nacional socialista. Então ele já era amigo dos caras que depois foram fazer parte do Partido Nazista, né? De que o problema futuro da nação alemã deve ser o aniquilamento do marxismo. Outro trecho. Devemos enxergar no bolchevismo, aquele movimento russo fundado no socialismo para promover a Revolução de 1917, né, sob a liderança do Lenin. Devemos enxergar no bolchevismo russo a tentativa do judaísmo. Então ele quer ver aí uma aliança entre judeus e marxistas, bolcheviques, no século XX, de apoderar-se do domínio do mundo. Então ele abraça uma ideia que já existia também, de que os judeus queriam dominar o mundo, né? E ele quer ver no socialismo, no bolchevismo, um tentáculo desse judaísmo. Outro trecho. No dia em que na Alemanha for destruído o marxismo, romper-se-ão, na verdade, para sempre, os nossos grilhões, as nossas correntes. Então ele está dizendo que a Alemanha vai ser livre quando acabar com o socialismo. E nego vem dizer que o nazismo é de esquerda. É muito oportunismo. É muito cinismo. Agora vamos ler um trecho aqui que trata o judeu, para ver como que o nazismo, como que o Hitler, ele via o judeu, né? E ele via um povo nômade. E daí dá para a gente entender porque também ele perseguiu os ciganos, né? Além de ser uma questão étnica, o cigano é um povo um pouco mais escuro do que o povo ariano, né? A pele e tal, o cabelo. Mas além dessa questão étnica, tem essa questão do nomadismo, né? Fora todo um preconceito, que cigano é tudo ladrão, né? Vamos ler esse trecho aqui, sobre o judeu. O judeu, esse nunca foi nômade, e sim um parasita incorporado ao organismo dos outros povos. Sua mudança de domicílio, né, de casa, uma vez ou outra, não corresponde às suas intenções, quer dizer, à vontade desses judeus, sendo resultado da expulsão sofrida por ele, judeu, de tempos em tempos, da parte dos povos que o abrigam e que ele, judeu, explora. Quer dizer, o judeu, ele não é nômade, na verdade, ele é um parasita que é expulso de um corpo e vai para outro corpo, como se fosse um vírus, né? Sai de um corpo e vai para outro corpo. O vírus sobrevive graças ao nosso organismo, né? Dentro da concepção científica e tal, do discurso científico, é assim, né? E o Hitler apela para esse discurso supostamente científico, né, para emprestar legitimidade às suas pretensões ideológicas. Então, ele diz que os judeus são expulsos como os parasitas são expulsos, né? O fato, ele continua, o fato dele, judeu, continuar a se espalhar pelo mundo é um fenômeno próprio a todo parasita. Quer dizer, os vírus estão vivos porque se espalham pelo mundo, de organismo para organismo, e no caso dos judeus, de sociedade para sociedade. Este anda sempre à procura de novos terrenos para fazer prosperar sua raça, diz o Hitler sobre os judeus, comparando os judeus a um parasita. Há uma série de questões, né, que a gente pode tratar a respeito do nazismo, e uma delas é lembrar que as principais empresas do mundo de capital privado, empresas da iniciativa privada, não só alemãs, mas multinacionais, estiveram lado a lado com o nazismo. Ganharam muito dinheiro com o nazismo. Ah, mas já foi. Mas boa parte do capital que ela acumulou para crescer ao longo da história, boa parte desse capital foi acumulado durante os anos do Holocausto, durante os anos em que o nazismo era o regime de poder na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, etc. Então essas empresas cresceram também às custas do nazismo e da perseguição aos judeus.
Que empresas? Uma empresa chamada IG Farben, antiga Bayer, né, que forneceu o gás Zyklon B, o gás usado nas câmaras de gás para o extermínio, chamada solução final do Holocausto, né, para o extermínio dos judeus, ciganos, homossexuais. A Hugo Boss vestia os oficiais nazistas. A Siemens, que usava mão de obra escrava judaica na construção das câmaras de gás. A Coca-Cola, que fez um produto específico para o mercado alemão, porque havia aquela rivalidade de guerra, né, no início dos anos 40 entre Estados Unidos e Alemanha, e a Coca-Cola sempre muito fortemente identificada com os Estados Unidos. A Coca-Cola fez uma pesquisa interna ali na Alemanha e percebeu que o público germânico queria um refrigerante de laranja. E criou a Fanta Laranja. Essa que a gente toma até hoje. A Adidas e a Puma eram uma empresa só, né, naquele momento. E forneceram mochilas para o exército alemão. Converteram uma parte do seu parque industrial para produzir bazuca, torpedo. A IBM, grande IBM, promoveu toda a logística do Holocausto, né? Todo o processo de identificação, de exclusão, de confisco, de guetização, né? de colocar os judeus em guetos, de deportação e de extermínio, né? Todo esse controle muito eficazmente realizado foi realizado pela IBM. A Allianz, essa que tem um estádio na Barra Funda. A Allianz, ela promoveu o confisco das fortunas dos judeus, né? A transferência dos recursos dos judeus para os cofres do Estado alemão. A Nestlé fornecia alimentação para os soldados nazistas, usava mão de obra escrava dos judeus. A BASF também usava mão de obra escrava dos judeus, né? Tinha o monopólio da produção química na Alemanha nazista. A Kodak também usou trabalho escravo nazista, trabalho escravo judeu durante o período nazista. A Ford, a BMW, a Porsche, a GM, a Volkswagen tinham acordos com o governo nazista no sentido de fornecer veículos para o exército alemão. A Standard Oil, a Exxon, a Chevron, as maiores são até hoje, que figuram até hoje entre as maiores empresas petrolíferas do mundo, forneceram componentes para combustíveis das forças armadas alemãs, principalmente a aviação alemã. A Bosch usou trabalho escravo, né? Forneceu autopeças para a indústria alemã. Então, muitas empresas participaram, empresas de iniciativa privada, participaram de uma forma direta, né, fora as empresas menores, mas participaram de uma forma direta do projeto nazista. Aí a gente pode falar um pouquinho das forças policiais, militares do nazismo, né, que é a SS, a SA e a Gestapo. Né? A SA é mais uma guarda pessoal do Hitler, né, fazer o trabalho sujo, aquilo que era feito debaixo do pano, perseguições pontuais aqui e ali. A SS e a SA, um trabalho mais oficial, né? Um trabalho mais no sentido de perseguir os judeus, de ir para a guerra. Né? A SS era uma espécie de uma tropa de elite, né? Para participar da SS você tinha que provar uma ascendência germânica de muitas gerações, né? Para ser um oficial destacado, de alta patente na SS, você tinha que comprovar que a sua família não só está na Alemanha há mais de 200 anos, estava na Alemanha há mais de 200 anos, como você tinha que provar que você era descendente da nobreza alemã. Né? Há uma outra questão importante para o nazismo, que foi uma tentativa de propaganda. Aliás, a propaganda é um elemento importante para o nazismo. Né? O ministro da propaganda do Hitler, o Joseph Goebbels,
Foi um dos caras que organizou as bases da propaganda moderna, né? A propaganda e o próprio jornalismo durante a segunda metade do século XX e o século XXI. Propaganda e jornalismo contemporâneos bebem muito na fonte do nazismo, né? Seguem demais as estratégias estabelecidas, criadas pelo Joseph Goebbels, né? De qualquer forma, um dos elementos de propaganda utilizados pelo partido nazista, pelo governo nazista, foram as Olimpíadas de Berlim de 1936. A ideia era mostrar para o mundo que o povo alemão é superior, fisicamente, né? Geneticamente. E a ideia era que a Alemanha vencesse as principais provas, né? Para provar para o mundo que não tinha para ninguém, que a Alemanha era superior, que os arianos, principalmente, seriam superiores, né? Então, se o alemão não vai ganhar a prova, que ganhe um dinamarquês. Não for um dinamarquês, que seja um sueco, um austríaco e assim por diante. Só que o que aconteceu foi que quem ganhou as principais provas, que era na época de atletismo, foi um negro norte-americano chamado Jesse Owens, que ganhou as principais provas de atletismo, e o Hitler ficou todo pistolinha com a derrota dos atletas arianos para o negro Jesse Owens. É uma bela lição que o Hitler não soube aprender, né? Porque logo depois ele foi para a guerra, e aí na guerra ele tomou outra porrada. Havia frequentemente cerimônias de queima de livros, né? De livros proibidos, né? Tem aquele filme A Menina que Roubava Livros, que mostra bem isso, né? E essa cerimônia servia não só para tentar apagar uma memória judaica, ou apagar a influência marxista, né? da Alemanha e dos territórios ocupados, mas também de promover uma coesão social entre os arianos, né? Dentro daquela comunidadezinha ali que participava daquele evento naquela noite. Há um outro momento importante que pode ser considerado o início, né, do Holocausto, se é que é possível pontuar um início, né, que é a chamada Noite dos Cristais, né, que aconteceu em novembro de 1938, quando oficiais nazistas e parte do povo alemão saiu pelas ruas de algumas cidades, principalmente de Berlim, a capital, quebrando propriedades dos judeus, né? Principalmente lojas. Havia muitas lojas de judeus, né? E isso foi tudo quebrado e muitos judeus foram mortos aí, né? Mais de 90 judeus foram mortos numa fúria popular, numa irracionalidade, né? Numa explosão de ódio, né? Que começou realmente a se fazer de uma forma mais clara a partir da Noite dos Cristais, né? Nessa noite, 30 mil judeus foram enviados para os campos de concentração. A primeira leva, né? A primeira leva, porque até o final da Segunda Guerra Mundial, cerca de 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração, aproximadamente 500 mil ciganos. E aí entra uma questão muito estranha, né? A gente pode usar essa palavra, estranha. Porque, ok, é muito triste, muito absurdo. Eu dou essa aula há, sei lá, 15 anos e sempre que eu falo disso eu passo mal. Mas é muito estranho que só se fale do Holocausto judeu, né? Foi triste, foi absurdo, foi impensável, etc. Mas e o Holocausto cigano, cara? 500 mil, ok, 6 milhões é mais que 500 mil, é meio deplorável fazer essa comparação, mas 500 mil pessoas, cara, é muita gente. E não se fala disso, não tem, talvez tenha, eu não conheço, um filme de Hollywood que fale sobre o Holocausto cigano. E tem dezenas e dezenas de filmes que falam do Holocausto judeu. Com razão, tem que fazer um filme desse por dia. Né? Falando, olha, mataram 6 milhões de judeus, isso não pode se repetir.
Mas por que diabo que não fazem um filme sobre o Holocausto Cigano? Por que diabo que esses canaizinhos de YouTube não falam disso, cara? Então, falei que a Noite dos Cristais inaugurou essa nova etapa de perseguição, uma etapa mais efetiva, mais concreta, né? De envio da população judaica para os campos de concentração. E o campo de concentração mais célebre de todos, né, o Auschwitz, ou Auschwitz-Birkenau, né, eram duas unidades dentro de um mesmo complexo. E é muito sarcástico, né, de uma ironia lamentável, que na fachada de Auschwitz, acima do portão de Auschwitz, houvesse um letreiro no qual se lia em alemão: o trabalho te liberta. Então você ia lá para ser escravo, você ia lá para sofrer com experiências científicas de todo tipo, você ia morrer, seu povo deveria ser exterminado ali dentro, mas o trabalho te liberta. Então, os campos de concentração, eles culminavam com o extermínio, né, desses inimigos do nazismo. E a forma mais usual de extermínio nos campos de concentração eram as câmaras de gás. Né? As câmaras de gás não foram uma invenção do Hitler, não foi uma invenção do nazismo. Os turcos já usavam câmaras de gás no genocídio armênio durante a Primeira Guerra Mundial. Então nem isso o Hitler inventou. Não inventou nacionalismo, não inventou antissemitismo, não inventou nem câmara de gás, não inventou nada. Ele só juntou as coisas e falou: galera, vamos fazer. E a galera foi lá e fez. Ou parte dessa galera foi lá e fez. Porque quem botava os judeus em ginásios, né, para separar ali, para enumerar os judeus, né, porque o alemão, quando faz as coisas, faz de uma forma muito bem organizada, né? Então botava um número ali, vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Tatuavam o número nas pessoas. Quem obrigava os judeus a trabalharem como escravos, quem levava os judeus para os campos de concentração, dirigindo os trens, quem ligava o gás. Não era o Hitler. Hitler não fez isso. Ele escreveu sobre isso. Achava que o sonho da Alemanha era fazer isso, e a Alemanha realizou esse sonho para ele, ou para ela. E depois das câmaras de gás, boa parte dessas pessoas que morriam iam por uma questão de logística, de diminuir o volume desses dejetos a serem dispersados, a serem julgados fora como lixo, para diminuir o volume dessa gente morta. Boa parte dos corpos mortos nas câmaras de gás iam para crematórios, fornos. E aí as cinzas eram despejadas em lagos ou riachos próximos dos campos de concentração. Quando não eram cremados, os corpos eram empilhados em carrinhos ou carroças e levados para imensas valas e jogados nessas valas. Né? Os aliados, quando começaram a libertar os campos de concentração no final da Segunda Guerra Mundial, os aliados fizeram algumas fotos, né, que a gente pode encontrar aí pela internet dos fornos, das câmaras de gás, desses corpos nas valas. Né. Então é uma página muito triste da história mundial, porque talvez não tenha sido o maior genocídio da história, porque o maior genocídio da história foi o genocídio dos povos da América no primeiro século, que sucede a descoberta da América pelos europeus. Né? Morreu mais gente na América no primeiro século, após o descobrimento, do que no Holocausto nazista. Mas o Holocausto nazista foi pensado, planejado, organizado e amado.
E tem gente que não liga. E tem gente que acha que tudo bem. E tem gente que entra na pilha. E tem gente que dá o primeiro passo.